Você sabe o que é feminicídio? Hoje, a violência contra a mulher não tem faixa etária de idade, não tem classe social e é cada vez mais crescente. E para você saber um pouco mais sobre feminicídio, o que é isso e como que acontece, você vai saber no programa de hoje que eu vou conversar com a delegada da Polícia Civil, Leisa Loma Carvalho, agora no Justiça e Cidadania. Estou recebendo no programa de hoje a delegada da Polícia Civil de Rondônia, Leisa Loma Carvalho, que ela veio para falar sobre feminicídio. Então, é uma questão que hoje afeta todo o Brasil e todas as faixas etárias, e a violência contra a mulher, que é uma coisa abominável. Leisa Loma, seja bem-vinda à Justiça e Cidadania. Delegada, é natural de Porto Velho ou não? Não, sou natural de São Luís, Maranhão, mas já estou há bastante tempo em Porto Velho, estou há quase 10 anos na Polícia Civil como delegada de polícia, já atuei 3 anos como delegada titular da Delegacia da Mulher e agora atualmente estou na Delegacia de Homicídios, trabalhando com feminicídio também. Leisa Loma, e o que vem a ser o feminicídio? Para que as pessoas entendam, né, porque o feminicídio, se é a tentativa ou a consumação, enfim, o que vem a ser isso para que todo cidadão, de uma vez por todas, ainda quem não sabe, né, logicamente, o que vem a ser o feminicídio? Então, assim, para as pessoas entenderem de uma forma bem fácil, quando acontece uma morte de uma pessoa, nós chamamos isso de homicídio, né? Quando morre uma mulher, esse homicídio, você vai analisar se ele aconteceu em uma situação de gênero, que envolve uma violência doméstica e familiar, ou se foi pelo menosprezo daquela mulher por ser mulher. Aí isso é tratado como feminicídio. Quando nós matamos uma mulher, por exemplo, numa briga de trânsito, num crime de roubo, que a gente fala que é o latrocínio, o assaltante foi tentar, ali não se fala de feminicídio, embora tenha morrido uma mulher. Sim. Nós falamos de feminicídio quando aquela mulher é morta pelo fato de ser mulher, que é o que? A condição dela ser mulher foi predominante para que aquele infrator a matasse, que é o caso que a gente vê de maridos que matam a esposa porque não aceitam o término do relacionamento, ou mesmo aquele desconhecido que chamou aquela mulher para sair, ela se negou a sair com ele para ter uma relação ou para fazer uma programação juntos, e ele mata aquela mulher com raiva ou por ciúme ou por não aceitação, também nós tratamos como feminicídio. Então essa é a diferença. Na legislação, como é que isso ficou definido? Não existe um crime de feminicídio. O feminicídio ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Nós temos lá o crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. No 121 está dizendo matar alguém, pena 6 a 20 anos. Qualifica esse crime, ou seja, é como se fosse um agravamento desse crime. Motivo torpe, motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Aí vem o feminicídio, que é o quê? Acrescentou em 2015 uma observação, somente no ano de 2015, demorou, né? Muito demorou demais, somente no ano de 2015 foi incluída essa qualificadora no crime de homicídio, que é o feminicídio, matar a mulher por essa condição. Isso, a pena que é de 6 a 20 anos, que era o homicídio simples, que no caso que o homem matava a mulher por essa condição, sim, passou a ser de 12 a 30 anos. Então, no mínimo 12 anos, no máximo 30 anos. É claro que a gente observa que isso foi uma alteração feita na legislação no ano de 2015. É óbvio que por tudo que aconteceu, pela introdução da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 do ano de 2006, por todo esse clamor que a gente tem, o crime de feminicídio passou a ser hediondo, porque os crimes de homicídio qualificados, eles são equiparados a crimes hediondos. Sim. Então a lei prevê uma pena muito mais grave para isso. Até para a gente poder pedir uma prisão temporária, por exemplo, de um infrator, sim, ficou de 30 dias, que antes era 5 dias. Né? Então, assim, aumentou. Favorecia a violência? Na verdade, havia a gente fala que era uma questão tratada de uma forma que não tinha um agravamento e não tinha a seriedade com que deveria ser tratado o tema. Então, apenas em 2015 que foi feita essa alteração. A gente percebe que teve não é que houve um aumento, mas por conta dessa mudança na legislação em que se adequou esses crimes ao feminicídio, sim, é que nós passamos a comentar mais que houveram crimes de feminicídio, mas não é. Sempre se mataram mulheres.
Mulheres, há muito. muito. É uma questão, infelizmente, histórica, é uma questão enraizada do machismo, muito de países latinos, que nós pertencemos a países latinos, muito do histórico familiar, porque aquele homem, ele cresce dentro de um seio familiar em que ele vê a mãe sendo agredida pelo pai, ele vê que o pai pode tudo, a mãe não pode nada, então o filho que já cresce com esse tipo de concepção, quando ele encontra uma mulher para casar, ele já quer a tratar daquela maneira. Então, assim, a gente tem que pensar que é uma coisa mais abrangente, né? Não é só quando culmina na morte, já se passou muita coisa antes disso. Já não tem muito o que fazer também, né? Exatamente. Mas agora sim, tem. Agora, uma coisa, essa questão da liberdade da mulher hoje, por exemplo, a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, um pouco mais de liberdade, o empoderamento da mulher, isso pode ter mexido um pouco isso? E também eu queria saber de você com relação ao papel da imprensa nisso. Mas vamos só um pedacinho, a gente volta no próximo bloco. Mas, primeiramente, se isso mexeu um pouco com o sentimento de alguns homens, esse empoderamento das mulheres? Com certeza. Na verdade, eu falo que tudo é atrelado a isso que você falou da imprensa e da mídia. A informação é tudo. Hoje a mulher está mais informada, hoje a mulher está informada dos seus direitos, do que pode, do que não pode, das obrigações e dos deveres, o homem também. Eu falo que esse programa ele não é só para as mulheres, ele é mais para os homens. Porque a mulher, muitas das vezes, ela sabe do seu direito e o homem não sabe do direito daquela mulher. Sim. Ou se sabe, ele ignora aquilo. Né? A mulher saindo para o mercado de trabalho, é a mulher que ela tem direito de usar mini saia, por que eu não vou usar mini saia? É o homem que não deixa a mulher passar um batom, porque ela já está querendo, eles falam, se mostrar para um outro homem, aí vem o ciúme, é a mulher que não pode ter o WhatsApp, que a gente fala os aplicativos de mensagem, porque ele já fica enciumado. Então, assim, é a mulher que esse mercado de trabalho, que ela tem outras relações sociais que não só o marido dentro de casa, tem colegas de trabalho, né, homens, né, e não só mulheres, porque o homem acha que a mulher ela tem que se envolver só com amigas, não pode ter amigos. Então, tudo isso é envolvido. E a mulher com essa informação e a mídia tem uma grande influência nisso, porque ela passa a exigir que os seus direitos sejam respeitados. E a partir daí o homem, ele não acredita ou ele não aceita e começam as discussões, né? Nós vamos para o intervalo, eu estou conversando com a delegada de polícia, Leisa Loma Carvalho, e o tema do programa de hoje é feminicídio, fica ligado aí e a gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com a delegada de polícia de Rondônia, aqui de Porto Velho, Leisa Loma Carvalho, que o tema do programa de hoje é feminicídio, que é uma coisa que hoje está muito na mídia, mas não esteve tanto na mídia como está hoje, e ela está fazendo um panorama aqui, como que tem sido isso no dia a dia, nas delegacias do país inteiro, e não é diferente aqui em Porto Velho, de onde estamos falando. Falava aqui no bloco anterior a importância hoje da mídia. A mídia, quer dizer, colocando consciência, colocando informação, porque ninguém vai requerer, é tipo a justiça do trabalho, né? Como que a pessoa vai requerer os seus direitos se ele não sabe quais são os deles, né? Exatamente. Então é a mesma coisa assim. Não sabe nem o que exigir. Não sabe nem o que exigir, não sabe nem onde. Hoje sim, hoje a coisa ficou um pouco mais clara. É importante que os homens também saibam que a lei está funcionando e que funciona, né? Exatamente. A lei é para todos, né? Exatamente. Para a mulher, pelo menos deve ser para todos. Deve para ser para todos. É para ser para todos. Essa questão da informação, e a gente nota muito, quando eu trabalhei na Delegacia da Mulher, você vê uma mudança de pensamento também, das próprias mulheres, que antes sentiam medo, ou era por uma questão da dependência financeira, que isso pesa muito, a questão da dependência emocional também, porque eu falo que o crime de feminicídio, ou a própria violência doméstica em si, ele é um crime que ele não tem classe social. Ele vai da classe mais baixa, da mulher mais humilde, que sofredora, aquela mulher empoderada, entre aspas, Sim. porque ela teria que ter noção dos seus direitos, sabedora dos seus direitos. É ter o poder aquisitivo melhor? Muito melhor. Só que vem a vergonha, vem o julgamento do vizinho, até o próprio julgamento familiar. É aquela mulher que ela não vai a uma delegacia e quando vai à delegacia ela vai de forma muito discreta, não querendo aparecer muito, porque não quer se expor, com vergonha do julgamento dos colegas de Sim. trabalho. Então nós notamos isso. Até o atendimento na delegacia ele tem que ser especializado.
especializado para isso. Porque a mulher ela já chega vitimizada. Ela já chega muito fragilizada. Então até a maneira como você vai encontrar com essa mulher, ela tem que ser de uma forma, ela já foi muito exposta. Ela não tem coragem de falar. Você tem que conseguir em poucos momentos ali, em poucos minutos ali, a confiança daquela mulher de falar o seu mais íntimo. E muitas que talvez não denunciem exatamente por conta de outra ameaça do marido. Exatamente. A gente percebe assim, a violência ela é um ciclo, né? Na verdade, chega a ser um círculo, porque ela volta muitas vezes para o mesmo ponto. A gente fala que começa com a agressão moral, os xingamentos, as ofensas, depois passa para as discussões mais acalorosas, ele começa a querer ir para cima da mulher, a mulher para cima dele, muitas vezes, revidando, porque ela não aceita aquela situação, os filhos presenciam aquilo, depois passam para agressões físicas, logo depois das agressões físicas, se não culminar num feminicídio, aí aquele homem vem arrependido, aí ele pede perdão muitas das vezes, aquela mulher ou perdoa aquele homem porque ela diz eu amo aquele homem, ele fez aquilo porque ou ele estava embriagado, ou porque ele fez uso de... por amor. Ou ele fez porque eu estava errada, porque a mulher ainda coloca errada na história. Para evitar o... Exatamente. Muitas das vezes a mulher chega na delegacia com o olho roxo e ela se diz errada na história. Mas, Leisa Loma, e às vezes pode ser por conta de dependência financeira, isso também acontece? Por exemplo, ela se submete, às vezes até a morrer, às vezes. Olha, a gente percebe, embora a mulher tenha partido para o mercado de trabalho, a gente sabe disso, mas na grande maioria das vezes a mulher é mãe, dona de casa, e ela ainda não saiu para o mercado de trabalho, então ela depende daquele companheiro para poder ter a alimentação de casa, dos filhos. Às vezes aquela mulher ela quer sair para o mercado de trabalho, o esposo não deixa. Então assim, a dependência financeira ela está muito clara ainda, uma coisa principalmente na classe mais baixa. A gente percebe da classe mais alta que é a dependência emocional. A gente percebe uma dependência emocional. Aquela mulher ela tem uma dependência emocional muito grande daquele companheiro. Ou próprio vergonha, julgamento de não ser uma pessoa, eu me separei porque eu fui agredida fisicamente. Porque não é uma coisa que você se sente orgulhosa de falar. Exatamente. Né? Mas nós fomos, a nossa equipe, a nossa repórter Tamara Lima, foi ouvir a coordenadoria da Comissão de Prerrogativas da Mulher da OAB, a advogada, coordenadora Evanilde Marinho. Vamos ver o que essa comissão, essa coordenação da OAB tem feito com relação à violência contra a mulher. A Comissão da Mulher Advogada, juntamente com a coordenadoria, este ano de 2019, estamos desenvolvendo palestras, tanto em associações como em escolas, a gente já tem feito na Praça Céu, feito um trabalho falando o que é a Lei Maria da Penha, como ela funciona, quais são as medidas protetivas que a mulher tem direito. Uma das situações que a gente vem observando muito é que a mulher não sabe que a pensão alimentícia é uma medida protetiva. E muitas permanecem nesse ciclo de violência porque elas acreditam que não vão ter nenhuma ajuda financeira, que vão ficar abandonadas juntamente com seus filhos. Então, assim, nós buscamos justamente estar trazendo essas informações, falando como funciona a medida protetiva, como a mulher deve buscar a delegacia da mulher, não só quando ela já está sofrendo de violência física, mas a partir do momento que ela sofre uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial, ela pode já estar buscando a delegacia e fazendo uma ocorrência da sua situação. O que acontece que a mulher, a violência ela surge às vezes de uma forma muito sutil. E um palavrão, uma ofensa, né? Às vezes fala que a mulher não é capaz, que a mulher não vale nada. E aí vai aumentando, às vezes, para um empurrão. E nessa, a mulher não busca ajuda. Ela pensa que, às vezes, não, eu só fui agredida, ele só me ofendeu, a minha moral, ele me atingiu de forma psicológica, né? Ofendeu a minha autoestima, né? E assim, não teve um machucado, não teve uma agressão física. Mesmo assim, ela pode sim procurar a delegacia. Porque a violência contra a mulher, ela não é só a violência física, voltando aqui a frisar. Quando a mulher ela é agredida
contra a sua moral, a sua honra, né? A sua integridade. Quando ela se sente psicologicamente diminuída, ela pode estar buscando ajuda. E é importante saber que quando você chega lá na delegacia, que há aquele formulário para você preencher, você tem a dúvida quanto à medida, converse com a pessoa que está lhe atendendo ou preencha todas as medidas que estão ali. Geralmente, afastar o agressor do lar, é uma pensão alimentícia, né, que está lá para você preencher. Ele tomar, né, a questão de uma arma, né, a polícia está indo lá e apreender essa arma. Então, são coisas que a mulher pode estar buscando antes que venha a chegar ao ponto crítico, ao ponto final, que é a morte da mulher em razão de ser mulher ou em razão de alguma questão familiar, ciúmes, tudo isso acaba chegando ao feminicídio. Pois é, aí foi a manifestação aí, o que a coordenadoria da Comissão de Prerrogativas da OAB de Rondônia tem feito, e a gente vai para um breve intervalo, a gente volta aqui inclusive com a nossa delegada de polícia, da Polícia Civil de Porto Velho, de Rondônia, Leisa Loma Carvalho. O tema de hoje é feminicídio, a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. O tema de hoje é feminicídio. E eu estou conversando com a delegada da Polícia Civil de Porto Velho, Rondônia, Leisa Loma Carvalho. Delegada, e hoje, o que leva, às vezes, essa questão, essa agressão, essa violência? Já falou algumas coisas, e tem mais alguma coisa que é importante acrescentar, porque tem muitas mulheres assistindo Justiça e Cidadania, e homens também, que é importante, né? Porque, na verdade, poxa, a esposa, a namorada, a companheira é a companheira. Né? Como que você agride uma pessoa, uma companheira que tem uma família junto? Quer dizer, é uma coisa que às vezes não dá muito para compreender, não é? A gente percebe muito, e quando culmina no feminicídio, que há um sentimento de posse muito grande, né? De propriedade mesmo em relação àquela mulher. Muitos dos casos que a gente observa na delegacia de homicídios que culminaram na morte dessa mulher, grande parte deles, a rejeição, o fato da mulher ter terminado aquela relação, não ter continuado com aquela ação, faz com que o homem não aceite aquilo e procure aquela mulher para matá-la. E ele fala muitas vezes: você não vai ficar comigo, mas também não vai ficar com mais ninguém. E às vezes pode cometer até duplo homicídio, até às vezes o namorado da ex-esposa. Nós tivemos casos aqui que o companheiro matou tanto a mulher como matou os filhos, né, a quem estivesse presente no local. Nós tivemos casos aqui... Sogros. Nós tivemos casos aqui do companheiro, o namorado, que matou a companheira e também o sogro, o pai, porque estava lá no local. Nós tivemos casos aqui, e os últimos casos que nós tivemos recentes, que agora eles atiraram contra a companheira, mataram a companheira de forma muito cruel, de forma muito brutal, e se mataram depois, cometeram suicídio. Então, assim, até para você apurar a responsabilidade, você fica refém. E muitos filhos ficam órfãos de pai e de mãe. Perdem uma mãe de forma brutal e um pai numa situação como essa. A gente fala que perde também o pai porque o pai, muitas das vezes, vai preso, né, e se vê numa situação dessa. A gente percebe também que muitos dos casos que acontecem de feminicídio na delegacia, aquela mulher nunca registrou uma ocorrência. Aquela mulher nunca procurou a delegacia. Mas às vezes houve vizinhos, os vizinhos sabiam que existia violência. E o que o vizinho, por exemplo, que está tendo uma violência na casa ao lado dos fundos, enfim, esse vizinho, alguém que acompanha isso, pode fazer denúncia? Onde fazer denúncia é importante que faça? A gente tem um dito popular que fala que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, é sim. Errado. Coloca a colher. Em caso de violência doméstica, tem que meter a colher, sim. O vizinho, a gente tem muitos casos. Pode salvar a vida. Salva a vida daquela mulher. Ele liga para o 180, ele não precisa dizer o nome dele. A denúncia, ela resguarda a identidade daquela pessoa. Muitos casos, nós já cessamos violência, eu vou te falar não só de companheiro com companheira, mas de filho que maltrata a mãe idosa. Nossa, que é caso também. A gente de tem bater caso na avó. de bater, sabe, naquela mãe porque não gostou da janta que ela fez, porque a janta não estava quente. Ou não deu dinheiro para ela comprar alguma coisa. Até o próprio entorpecente, porque Exato. muitos deles são usuários Sim. de drogas e a mãe é mãe.
A mãe, por mais que o filho seja usuário de drogas e que ele está maltratando, ela nunca coloca o filho fora de casa. É muito difícil. A gente sempre fala, diz que o 180. E outra coisa, a medida protetiva. Muitas mulheres ainda não acreditam na medida protetiva, mas ela é de grande necessidade e, no caso, ela previne muitas coisas ocorrerem. Por quê? Quando a mulher requer a medida protetiva e o homem descumpre aquela medida protetiva, eu posso prendê-lo em flagrante. Eu posso prendê-lo em flagrante. Antigamente não havia essa mesmo com a lei 11.340 da Lei Maria da Penha, não permitia que eu fizesse, em alguns casos, a prisão em flagrante dele, porque às vezes ele só descumpria e não fazia nada. Ele ficava na frente da casa da mulher ali e não falava, não ameaçava, não agredia, e eu não podia prendê-lo em flagrante. Hoje não. O fato dele descumprir a medida protetiva, aqueles 100 metros, 200 metros que o juiz determinou que ele mantesse afastado, eu posso prender ele em flagrante. Agora, uma coisa, a mulher, ela liga para o 180, denuncia que o marido vem agredindo verbalmente ou fisicamente. Existe, por exemplo, um abrigo que essa mulher, por exemplo, como que essa mulher vai fazer? Porque, veja bem, ela está fragilizada, ela tem uma dependência financeira. Existe algum apoio nesse sentido? Existe. Existe a Casa Abrigo aqui em Porto Velho, por exemplo, que nem nós, que somos policiais, sabemos o endereço. Nós comunicamos aos servidores que são dessa Casa Abrigo. Eles vão totalmente sigiloso. Totalmente sigiloso. Eles vão até a delegacia de polícia, levam essa mulher e os filhos, né? Se filhos menores, que tiver para poder, porque às vezes a mulher não tem onde deixar as crianças e leva junto. E essa mulher vai para essa Casa Abrigo. Então, assim, nos casos mais graves que a gente vê que aquela mulher está em iminente risco de morte mesmo, que chega na delegacia, que não tem um local para ficar, um familiar, um local para ir embora, para poder se manter longe do seu, porque embora a gente às vezes até um emprego. Exatamente, porque embora a gente peça a medida protetiva, infelizmente a gente não tem um policial para ficar em cada porta de uma mulher como essa para resguardar. Exatamente. Infelizmente. Então a gente acaba tendo que fazer por outros meios, né? Então, mas existe muitas mulheres nessa casa? Vocês têm notícia? A gente não tem, justamente por uma questão de sigilo, a gente não tem informação nem de endereço, nem da quantidade. Mas que tenha uma ou duas, já está adiantando alguma coisa. Com certeza. E para a gente já caminhando para o fechamento, nós temos mais 2 minutos, já aconteceu algum fato, Leisa Loma, assim, na delegacia, algum fato inusitado de registro de ocorrência, alguma situação que você chamou a atenção nesses 10 anos? Eu sempre falo que a gente, quando há registro de ocorrência de mulher vítima de violência doméstica, a gente apura na delegacia, e eu sempre falei isso, o homem ele senta na cadeira como se tivesse bandido aqui. Não é assim. Porque quando há o registro... Só um parênteses, às vezes as pessoas falam assim, não, mas se uma mulher for agredida, chega lá, for uma delegada mulher, ele está ferrado. Não é isso? Não existe isso. Não, eu falo que delegado, policial não tem sexo. Embora as mulheres elas se sintam mais, a gente fala confortável na presença da mulher. Até por talvez ouvi-la, porque o próprio agressor é homem. Então, quando você tem uma mulher, ela prefere uma mulher. Então, o do próprio agressor é homem, não, a mulher mas o caso concreto é isso. Então, ela se sente mais confortável. E muitas das vezes ela registra aquela ocorrência e aí a gente percebe, a mentira ela não tem detalhe. E você vai vendo aquela versão daquela mulher. Você chama as testemunhas, você analisa aquela história, vê os familiares, vê colegas de trabalho, vê que aquela história não está batendo muito. Eu já tive casos, por exemplo, na delegacia, que eu estava interrogando o suposto infrator de violência doméstica e que a mulher estava ligando para ele, a companheira, a suposta vítima, e dizendo para ele, olha, eu vou acabar com a sua vida, estou registrando a ocorrência mesmo para lhe prejudicar. Então você vê ali... Ele colocou viva voz, talvez? Sim, ele colocou em viva voz para nós ouvir. Olha, doutora, você está vendo? Ela não está falando a verdade. Então, assim, a gente apura, eu falo que a gente tem que apurar com responsabilidade. É isso né? Mesmo. A gente sabe que 99% dos casos, 90% dos casos das mulheres realmente são vítimas. A gente sabe que tem casos em que, infelizmente, elas usam da má fé para prejudicar. Então, assim, o homem, ele não é porque é uma delegada mulher que ele tem que se sentir, olha, então eu não tenho razão, ela não vai me ouvir. Não é. É importante, gente apura com seriedade. Há toda uma apuração, perícia, com tudo, né? Tudo. Porque é isso, não é se automutilar. A gente está procurando a verdade dos fatos, né? Olha, Leisa Loma, eu quero agradecer imensamente a sua participação, muito simpática e olha, explicou tudo aqui, você de casa também que acompanhou. Obrigado. Eu quero agradecer também, eu acredito que esse tipo de informação é de suma relevância para a sociedade, para mulheres e para homens. Quero aqui reiterar
que caso hajam denúncias, informações de violência doméstica, familiar, seja qual for, ligue para o 180. Também tem o 197 da Polícia Civil de Rondônia, que a gente também recebe denúncias, o sigilo da informação ele é resguardado. Então eu deixo aqui para que as pessoas que tenham interesse em denunciar, e aquelas mulheres também, que registrem a ocorrência policial. Isso pode salvar uma vida, pode salvar a sua vida. Muito obrigado. Eu conversei com a delegada da Polícia Civil de Porto Velho, Rondônia, Leisa Loma Carvalho, e ela explanou muito bem aqui com relação ao feminicídio. Esse foi o Justiça e Cidadania de hoje. Obrigado a você pela audiência e até o próximo encontro.